Salve galera, e eu sou o Larry, meu Eu sou o Curry! Eu sou o Mo! E hoje é dia de falar de Batman, a Corte das Corujas. Foda! Solta a vinheta! Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Bom galera, hoje é dia de falar de Batman, a Corte das Corujas. Espera eu mostrar um pra gente mostrar. Mostra esse também, muito foda. Acho que chegou o dia da redenção do Paulo, né? Esse aqui na minha mão é o encadernado que saiu pela Panini Comics, né? E aqui a gente tem a versão em fascículos, é do primeiro arco do Batman Corte das Corujas. Já é 952, o Batman Os maravilhosos. com o né? Dick, o outro o Robin, que esqueci o nome, e o Damian Wayne. Como assim? Já É falou o Dick besteira, e né? o... como é? Acho que é o Dick Grayson, o Asa Noturna. Assim, pensei que você tava falando que ele era o Batman. Não, o Batman é o Bruce Wayne ainda. É, maravilhoso. Esse aqui. Quem escreve, quem desenha e... O escritor é o visionário? Não, brincadeira. O escritor é Scott Snyder, quem desenha é o Greg Capullo. O Scott Snyder ele escreveu Vampiro Americano, o primeiro arco é co-escrito entre ele e Stephen King. Ele escreve agora pra DC, ele é um dos roteiristas mais queridos da DC, da atualidade. Uma curiosidade sobre ele é que ele fez um acampamento quando ele era moleque, e ele conheceu um livro do Stephen King lá, e foi aí que ele se apaixonou por leitura, e ele começou a estudar para ser roteirista. O Greg Capullo ele passou muitos anos, muitos mesmo, desenhando aquela maravilhosa revista dos anos 90, a Spawn. Aquela porcaria. Eu gosto. Uma bosta. Eu gosto. O Eu só desenho, tive duas. o desenho dele se destacava nas edições, porque ele sempre desenhou muito bem. E acho que foi a primeira vez que ele veio desenhar numa editora grande mesmo, assim, essa passagem dele no Batman. O Corte das Corujas é o primeiro arco do Batman depois do reboot do Ponto de Ignição, que começou a ser conhecido como 952. O Scott Snyder, apesar de ser muito injustiçado e xingado por causa das coisas que ele faz, ele teve toda uma bucha na mão dele, porque ele tinha que conseguir comprimir todo o cânone do Batman como se tudo aquilo tivesse acontecido num período de 7 anos. Então ele teve que reorganizar 6 Robins, 10 Robins num período curto de tempo, então É insano, você não Não pensar. tem como, não cabe. 6 Robins em 7 anos. Porra! então cada um ficou. Ele teve que colocar tudo isso junto e o Capullo veio pra trazer essa parte visual que combinou pra caramba com o clima mais sombrio do Batman. O Corte das Corujas acompanha o Batman descobrindo uma conspiração que sempre esteve em Gotham City e ele tá tentando descobrir quem tá por trás de tudo isso. Como ele falou, existe essa conspiração, mas o Bruce Wayne não acredita na Corte das Corujas e a Corte das Corujas é envolvido diretamente com a família dele, com a morte dos pais dele e com a Gotham desde o começo dos tempos, quando foi construída a Gotham City, até hoje. Mas o Bruce ele tem um bom motivo pra não acreditar na Corte das Corujas. Porque ele investigou ela quando ele tinha 7 anos de idade. Aí ele não descobriu nada quando ele tinha 7 anos de idade. Aí então não existe. Essa é uma ótima ideia, Snyder. Parabéns. Ah, coitado. E é legal você ver isso porque o Batman já enfrentou todo tipo de vilões. Se você for pegar, o Batman e o Homem-Aranha estão lado a lado na galeria de vilões mais bizarra de todos. E no geral, como a revista mesmo abre, ela abre com uma luta do Batman contra toda a galeria de vilões dele, No Asilo Arkham. fazendo uma reapresentação de Gotham City para quem está começando a ler nessa parte. E a Corte das Corujas vem para ser um elemento a mais. Eu acho bem legal como ele conseguiu casar essa conspiração antiga que está desde as fundações de Gotham City, né, no cânone do Batman, porque é como se eles sempre tivessem estado lá. Como o Henrique falou, eles estão envolvidos na morte dos pais do Bruce, eles estão envolvidos na morte do bisavô do Bruce, que ajudou a construir a cidade. Eles estão envolvidos com a família do Dick Grayson também, cara, do Também. Asa Noturna. Sim. E uma das coisas legais daqui é você ver que a corte é a conspiração, e eles têm um agente que é chamado O Garra. o Garra, que é esse cara aqui. É tipo o Garra do Toy Story? Só que mais legal e beleza. Só que sem os Não, o alienígenas. Garra do Toy Story é legal pra caralho, porra. Bom, assim, eu sou suspeito em dizer, né? Porque não é a melhor história do Batman, mas é uma história boa do Batman, legal. E nesse encadernado aqui, e aqui nessa revista, é compilado até o número 7. 7.
E a revista acaba exatamente, né, no meio da história ali. Então ainda vão vir as outras histórias para fazer a conclusão de todo o arco. Mas aqui foca muito bem no Batman querendo descobrir, querendo provar que a corte não existe, mas ela existe, e em dado momento, na busca dele, mostra a corte sequestrando ele. Sim. E tentando deixar ele meio louco, meio pra matar ele e tudo mais. Tem e uma tal. página que tá invertida aqui nesse encadernado ou na revista mensal que não é um defeito, tá? Faz parte da história. Se você Batman tá ler- maluco. Você começa a ler assim, aí você vai fazendo assim, aí depois você faz assim, depois você volta pra cá e ela volta ao normal. Dá um 360. Faz parte da experiência de leitura. É pra dar aquela sensação da loucura do Bruce Wayne quando O ele tá Henrique preso. falou que não é uma das melhores histórias do Batman. Eu também não acho, não passa perto de ser uma das melhores histórias do Batman. O Paulo falou da bucha que o Snyder pegou. Eu fiquei surpreendido ao ler a história, porque eu li pouquíssima coisa dos 952, porque tem pouca coisa boa mesmo pra se ler. Mas o Batman ele é interessante. Eu acho uma história legal com um personagem que não é o Batman. Mas é porque o Batman, que eu conheço e que eu gosto, ele não é feito pra mim há muito tempo. Há uns 15 anos que o Batman que eu gosto não é feito pra mim. Mas eu fiquei surpreso porque o texto dele se sustenta, ele consegue criar boas situações. Ele tem um problema pra mim, é que ele tem boas ideias e não sabe trabalhar elas. Às vezes ele joga algumas ideias pra você e aí você fica esperando, legal, o que vai vir dessa ideia? Aí a ideia fica perdida, ou a ideia vai ficando ali no meio da história e não acontece nada. Esse que o Rodrigo tá falando, que é uma coisa logo do começo da história, que você descobre que a Corte das Corujas está envolvida com a família do Dick Grayson. E a história do Dick ela não é trabalhada aqui. Eles simplesmente falam que tem esse movimento e essa ideia que é legal pra caramba só é trabalhada depois na revista solo do Asa Noturna. Isso é uma coisa legal do envolvimento do Dick Grayson. Porra, é foda, mano. Porque- Se você vê o solo da Asa Noturna é completa, meio que casa. Porque os outros eles trabalharam meio que em conjunto. Então, aqui é legal, um pouco de spoiler, é uma cena legal que mostra o Dick brigando com o Bruce Wayne sobre o que aconteceu com a Cor das Corujas e ele tá gritando com ele e o Bruce Wayne tá de costas. E, tipo, ele grita, e depois o Bruce Wayne vem e dá um socão na boca dele, É um beat slap. tipo, com a parte de trás da mão assim, e ele sai sangrando e ele fala assim, você tem envolvimento com a corte e tal. E ele pega o dente dele no chão e o Essa dente... cena é muito desnecessária. Não, mas eu acho legal, porque o dente dele Eu no tava chão... conversando com o Paulo vindo pra cá. Ô, você tem um dente que tem uma corujinha Uma aí. coruja. Eu vou te dar um soco e arranco ele. Calma. Mas eu achei legal essa parada, velho. Maldito sistema de... O dentista dele é um desgraçado. Engraçado, O moleque cara. passou 20 anos com uma coruja entalhada no dente, mano, olha, essa cara aqui tá de boa. Nunca tirou uma chapa e Suave. percebeu. Nunca. E o Batman tem que dar um soco nele com a mão Vamos virada. fazer uma extração? Não, vou te dar um box. É um box. Calma. Sabe fanservice? Quando você fala, olha, fanservice. Com aquele fã, o fã chita do Batman fica assim, meu Deus, olha, o Batman ele é foda, ele bate em todo mundo, o Batman é foda. Ele consegue arrancar o dente certo no soco. Só cai um. O nome disso é precisão. Precisão, Porque ele aprendeu golpes, né? Ele treinou a vida inteira pra isso, ele tá pronto. Nessa revista do Batman da Corte das Corujas, uma coisa que eu gosto bastante é que o Zack Snyder, cara. O visionário, o Zack O Snyder. Scott Snyder, ele consegue encaixar toda essa história da Corte das Corujas entrelaçada na criação de Gotham, na origem do Batman mesmo. Sim. E uma coisa que me incomoda um pouco, não nessa revista, mas no 952, essa parada do Robin que se falou, que de repente, em 5, 7 anos, o Dick já é o Asa Noturna, o Todd... Eu esqueci, não sei esqueci O Todd vira o capuz vermelho. Ele vira... Não, ele vira o Red Robin, não é? Tim O Drake Red Robin é virou... o Tim Drake. Ah, e tem um o problema- Damian Wayne, que é filho do E tem um Batman. problema aí na cronologia, porque no começo das revistas do Batman, eles mencionam que o Tim foi Robin dele, e depois mais pra frente eles falam que o Tim não foi Robin, não chegou a ser Robin do Batman. É uma bagunça, mas isso daí não é culpa do Scott Snyder. Não, tem que defender o cara. não. A DC não se preparou pra fazer um reboot do tamanho que eles fizeram no 952 e houveram consequências. Não teve Eu jeito. acho que dos 52 títulos que eles lançaram do reboot, uns 3 ou 4 foram bem lançados e eles tiveram que trabalhar de maneira independente porque Pô, tava uma bagunça. Se você for pegar, cara, o jeito que o Capullo consegue construir as páginas dele, que consegue mostrar, você vê que o negócio foi feito com cara, teve uma dedicação ali. Todo jeito que ele constrói o clima de Gotham no traço dele, pô. Mas até o roteiro do Snyder
ele tenta puxar e deixar tudo muito mais coeso. O primeiro capítulo... Porque ele pega e mostra um Asa Noturna já independente, mas que fala muito com Batman. Sim, Mostra Acontece no Batman o o... tempo inteiro. Mostra o Robin Vermelho como... Que só aparece. como Novos Titãs. É E verdade, ele mostra só o aparece, Damian ele Wayne, fala, né? que é o Robin agora do Batman, que é filho do Batman, 952, como o Robin mesmo, mas eles não têm muita atuação aqui nessa história. Uma coisa interessante sobre o Bruce Wayne do Greg Capullo, que o nosso diretor bem frisou, se vocês são mais velhacos e assistiram aquele desenho A Corrida Maluca, o Bruce Wayne dele é o Peter Perfeito. É a cara do Peter Perfeito. Ele é o quebra-queixo, saca? Isso com queixão. E eu tenho a impressão que o Greg Capullo ele faz os homens todos com o mesmo nariz e o mesmo olho. Ele só mexe no formato do rosto do cara e do cabelo. O cara que é candidato a prefeito... Spoiler. Termina de ler. Pô, ele tá defendendo pra caralho. Né? Batman é o defensor do Paulo, defensor do Batman 952. Pô, é porque isso daí tem relação com o final da história. Tá, então vamos parar por aqui. Bom, galera, hoje falamos de Batman, Corte das Corujas, do 952. Se você nunca leu, leia. Se você já leu... Lê o resto, a história aqui, ela só encaderna da número 1 até a número 7. Isso aqui saiu na mensal do Batman, esse arco deve ir até, sei lá, o número 12. Mas vale a pena porque a história aqui ela acaba no meio do arco, então fica meio que no clímax ali, não dá pra você saber o final. E se você já leu 2 vezes, vai ler outra coisa, que a gente indicou bastante coisa do Batman. Batman não. Bacana. Se você... Aquaman. O som do Aquaman faz rapidão. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no canal pra ajudar, deixa o seu comentário. Qual é o nosso Twitter? É @LadoNegroHQ. Qual é o nosso Facebook? Lado Negro HQ. E se você curte quadrinhos, entra na página do nosso parceiro, Siddhartha. Valeu pela força. Siddhartha. Sidão. Crazy Comics, o nome do site dele. Ó, se você for lá no Crazy Comics, no Facebook, no YouTube e colocar I'm Batman, eu leio o seu nome no próximo vídeo. Hashtag Pablito Batman. E ainda vou ler com a voz do Batman, porra, com a máscara, capa, faça a porra toda. Promessa é dívida. Fazer o quê? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima.